Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem fala é o reverendo Ricardo Fukuzawa, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Itaquaquecetuba. Hoje nós estamos transmitindo, no dia do Senhor, dia 22 de março de 2020, o nosso primeiro culto online. Para tanto, eu gostaria agora, vou iniciar a pregação, que você me acompanhasse nessa oração. Bondoso Senhor, graças te damos por mais um dia do Senhor. Pedimos a tua iluminação na exposição da tua palavra, que ela possa chegar aos nossos corações. Pedimos isso, certos do teu amor, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está baseado numa sessão que se inicia no capítulo 7, verso 1 ao verso 20. Eu lerei apenas alguns versículos, mas depois em casa você pode ler toda a sessão para ter um entendimento maior. Versículos 1 e 2 dizem assim: Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante de uma crise de proporções mundiais. Isso, para nós brasileiros, é um episódio que acaba se repetindo vez por outra. Nós enfrentamos várias crises. Eu vou me reportar a algumas crises que talvez os mais velhos venham se lembrar, que foi nos idos de 1990, a questão inflacionária. Nós estávamos envolvidos em uma crise financeira muito grande e a inflação era muito alta. Um dos símbolos daquela época era a máquina registradora, ou seja, a máquina de alterar preços do mercado. Às vezes, pela manhã, um produto poderia estar de um valor e à tarde já mudaria. Por exemplo, usando os termos de hoje, nós poderíamos ir comprar 1 litro de leite de manhã a R$2 e à noite estaria a R$3. Tal era a grande rapidez com que corroía o valor monetário que nós possuíamos. O texto de hoje mostra que, em grandes crises, geralmente a área econômica é uma das primeiras a serem afetadas, assim como nós vemos aqui. Nós vemos aqui alguns valores e existe uma tabela que vai ilustrar mais a gravidade dessa situação, que está no capítulo anterior, que é o capítulo 6, verso 25, que em poucas palavras está escrito lá que eles estavam vendendo uma cabeça de jumento a 80 ciclos e um pouco de esterco de pombos a 5 ciclos. Nós não vamos fazer aqui uma mudança de valores ou trabalhar com os valores, basta que você saiba que eram valores exorbitantes para elementos, artigos que nem faziam parte do uso comum, porque era algo muito degradante. O ponto é que o que o profeta Eliseu disse era que a farinha estaria um preço muito baixo e olha que eles nem estavam tendo acesso a isso. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o ponto aqui do texto é que o profeta Eliseu disse, que os altos valores e a escassez de alimento iriam acabar no dia seguinte. Por isso aquele capitão agiu daquela maneira com tamanha incredulidade e foi decretado que ele seria morto. Meus irmãos e irmãs, no decorrer do capítulo, irá demonstrar como os eventos vão suceder. E eu quero chamar a atenção para 2 coisas acerca disso. Primeira, a forma como Deus lida com as crises através de meios extraordinários. Você lerá lá, irá encontrar que, em determinado momento, aqueles soldados que estavam promovendo o cerco na cidade onde estava passando uma aguda fome, eles têm um tipo de alucinação sonora coletiva. Todos ouvem ali um som de carros e chegam a conclusões de que estão sendo atacados e por isso fogem.
Isto foi algo milagroso, foi um evento extraordinário. Mas da mesma maneira, Deus também se utilizou de elementos nada muito extraordinários, como pessoas marginalizadas da sociedade que estavam lá, que eram os leprosos. Esses homens foram até o arraial para averiguar a situação, para tentarem lá conseguir alguma coisa. Se morressem, morreriam. Você irá ver lá que eles são homens extremamente pragmáticos e também verá que eles, a primeiro momento, são egoístas, estão pensando apenas na sua própria sobrevivência, só depois caem em si e vão então avisar a cidade. Portanto, meus irmãos e irmãs, numa grande crise, Deus utilizou de elementos extraordinários, como essa grande movimentação do exército que estava acampado e os fez ir embora. E também utilizou de elementos ordinários, pessoas que não eram muito valorizadas pela sociedade e que foram instrumentos de Deus, a fim de que pudesse resolver a crise. E, de fato, o texto se conclui dizendo que a palavra de Deus se cumpriu conforme o que o profeta havia anunciado. O que nós podemos aprender nessa situação? Meus irmãos e irmãs, é certo que nós estamos diante de uma grave crise, de uma grande pandemia, e devemos sim obedecer aquilo que o governo e as agências governamentais, em suas instâncias, tanto federal, estadual quanto municipal, prescrevem para nós. Devemos obedecê-los, são ministros de Deus para isso. Entretanto, devemos também ter a clareza de que, sobre todas as coisas, quem governa é Deus. E a palavra de Deus é a última, é aquela que deve ser escutada, é a palavra mais importante. Portanto, vamos ouvir sim aquilo que nos são prescritos pelas autoridades constituídas por Deus. Entretanto, vamos ter caro nesse momento o apego à palavra de Deus. Vamos agir com fé na soberania do Senhor, porque todas as coisas pertencem ao Senhor. É Ele que conduz todos os eventos. Não vamos nos entregar ao desespero em relação à pandemia. Não vamos nos entregar à desesperança, mas vamos agir com fé. Utilizemos esses momentos onde estamos mais em casa, para aprofundarmos nossos estudos bíblicos. Não vamos abandonar de forma alguma o nosso ajuntamento. Você ainda é membro desta igreja, ainda tem deveres junto com a igreja, de orar uns com os outros, de também participar como que pode das atividades online das sociedades civis. Não se distancie. Procure, nesse momento, valorizar a palavra de Deus, porque o texto encerra dizendo que o erro daquele capitão foi a incredulidade na palavra de Deus. Que esse não seja o nosso erro, que nesse momento de grande crise possamos ter uma atitude contrária àquele homem, crer mais na palavra de Deus. Que Deus nos ajude.